Olá, está no ar o Em Pauta, o podcast da Rede Princesa. Hoje nós estamos aqui, vamos receber a Neiva Dallavecchia, extensionista da Ipagre de Ponte Serrada, que veio bater um papo com a gente, falar um pouco mais sobre a colheita do pinhão, um dos alimentos mais importantes, mais tradicionais da região do sul do país, que está liberado para a colheita desde o dia 1º de abril. Olá, Neiva, muito obrigada por vir conversar conosco sobre esse alimento tão importante para a gente. Olá, a gente quem agradece, né, pelo convite, em nome da Ipagre, assim que a gente está sempre à frente desses temas, né, trabalhando com os agricultores de forma especial, né. Então, obrigado pelo convite para estar aqui para conversar um pouquinho sobre esse alimento, essa semente tão valiosa que nós temos o privilégio de ter aqui em nossa região. Exatamente. E a gente sabe, como eu mencionei anteriormente, que desde o dia 1º de abril já está liberado a colheita, a comercialização desta semente. Pode explicar para a gente por quê, ou quais são os impactos que causam, caso seja realizada a colheita prematura? Por que deve ser respeitado esse tempo de colheita do pinhão? Então, o pinhão, ele é uma árvore nativa, né? Então, como ele é uma árvore nativa, ele tem aquele período, acontece com o pinhão praticamente a mesma coisa que acontece com o peixe, que tem o período defeso, né? Uhum. Então, os frutos do mar, o peixe que passa pelo período do defeso, que eles chamam, o pinhão também, por ser uma espécie nativa, e porque ela tem todo um processo, né, de formação, e que ela está estritamente vinculada às questões ambientais também, né? Então, por isso que o pinhão passa por esse processo e tem esse período em que as pessoas precisam aguardar essa liberação por conta da espera da formação desse fruto para que ele esteja na condição adequada para a colheita, né? Quais são os impactos se for realizada a colheita prematura? Primeiro é que você vai mexer na reprodução dessa espécie, né? Então, como você vai colher um pinhão que ele não está adequado ainda, ele não está maduro para comercialização, para consumo, você vai ter uma semente de qualidade ruim, com valor nutricional ruim também. As pessoas vão estar interferindo no processo de formação dessa semente e da reprodução dessa espécie. Por isso que é tão importante as pessoas respeitarem esse período do defeso, porque na hora da colheita, muitas vezes, porque eu vou abordar uma coisa assim, tem muito roubo. Roubo de pinhão? De pinhão. Né? Infelizmente, esse é um problema que quem tem as araucárias em suas áreas, em suas propriedades, eles passam por esse problema, né? Então, geralmente, assim, quem comercializa isso de forma legal, respeitando todo esse período, tranquilo. O problema são essas pessoas que acabam se apropriando indevidamente dessa semente e aí eles colhem isso fora do tempo, né? Então, isso vai interferir na próxima safra. Nas próximas safras, isso interfere na produção dessa semente do pinhão. Prejudicando, inclusive, a reprodução, né, da semente do pinhão. Com certeza. A gente sabe que existe a legislação que está aí para ser respeitada. O que acontece com quem realizar a colheita antes do tempo? A penalização ela é igual a qualquer outra penalização quando você faz algum tipo de ação não adequada na questão do pinhão. Por exemplo, você sofre as mesmas retaliações, as mesmas, como é que eu vou dizer? Tem multa, a gente sabe que tem multa. Pode ser recolhido tudo que tu tem de colher. Então, esse também é um problema, que além de você ter colhido fora do período, se você é pego com isso, então veja quanta produção ela é descartada. Sim. Ela é descartada, ela é jogada fora. Essa semente não vai servir para nada, porque ela não vai poder ser reproduzida.
É difícil entender por que fazer a colheita antes do tempo, né? se não então, vai poder... a pessoa que faz essa colheita fora do tempo, ela tem que estar ciente que ela sofre as mesmas consequências de qualquer outro ataque que ela faça para animais, a questão da caça, a pesca fora do período do defeso. Na época, né? da piracema, né? Isso. Respeitando. Então, com o pinhão acontece a mesma coisa. As Sim. multas são as mesmas, assim, sabe? Até os animais respeitam o tempo da colheita e o ser humano não respeita, né? Exatamente. É uma situação complicada. E como que a gente pode saber se o pinhão está no tempo certo para a colheita? Quais são as características físicas da semente? Para a gente saber que o pinhão já está bom mesmo para ser consumido. Assim, ele tem mais a tonalidade marrom. Ele puxa mais para o marrom do que o pinhão, quanto mais claro. Se você for comprar um pinhão, quanto mais claro ele estiver, mais verde ele está. Ah, certo. Certo? Então, ele tem que estar mais puxando para o marrom. Marronzinho, um formato mais definido. Assim, mais definido, isso. no caso. É bem perceptível, assim, quando o pinhão ele não está adequado, ele foi colhido prematuramente. E a gente sabe que é um alimento tradicional da região sul e traz muitos benefícios para a saúde. Eu fiz o dever de casa aqui e identifiquei que a semente não tem glúten, tem baixo índice glicêmico e grande quantidade de proteínas e fibras. Qual que é a importância do pinhão na alimentação da gente? Então, se a gente for observar, a natureza ela é perfeita, né? Deus, quando criou tudo isso, ele sabia das coisas, né? Sim. Então, o pinhão, em que período que ele produz? No inverno. Já associamos, inverno chegando, pinhãozinho na chapa. Exatamente, porque o pinhão ele é calórico, ele é energético. Então, como no inverno a gente precisa mais de alimentos assim que nos deem energia, então o pinhão, né, é perfeito. É perfeito para isso, né? Então ele é, como você já colocou, ele não tem glúten, ele tem baixa glicemia, ele é um produto assim, ele ajuda na imunidade, né? Porque ele é energético e porque ele tem vitamina C também, ele tem muitos sais minerais, então automaticamente ele ajuda na preservação da saúde. Ele é um alimento muito potente, o pinhão. E quando a gente estava conversando, a senhora mencionou da questão da alimentação na nossa região. Pode falar um pouco mais como que é? São feitos pratos típicos? Quais pratos que geralmente são feitos com o pinhão? Tradicionalmente, as pessoas usam o pinhão na chapa, né? Ou então cozido na água. As formas tradicionais, né, do pinhão. Mas, aos poucos, estão se propagando essas novas formas, né, de consumo do pinhão e que a gente deveria aproveitar muito, por exemplo, agora, nesse período, seria muito... Eu sempre faço isso. Eu ainda tenho no meu freezer pacotinhos de pinhão congelado do ano passado, né? Eu cozinho, descasco e transformo ele em farofa. Que bom. Eu moo ele, né, trituro, e daí tu usa das mais diversas formas, né? Tu pode fazer paçoca, recheio para frango, recheio para pastel, docinho. Nossa, infinidade. Até sopa, eu pesquisei, eu vi sopa. Sopa de pinhão é maravilhosa, porque Nunca comi. Ela é, sim, faz. Quero provar. Faz, porque vale a pena. Inclusive, nós temos em Ponte Serrada, no mês de junho, a Festa do Pinhão. 15 anos que acontece numa comunidade rural essa festa. E que acontece numa comunidade onde é muito tradicional ter muito pinhão para vender naquela região. Ali na comunidade de Santa Terezinha, né? De Santa Terezinha. Santa Terezinha, ali é uma região assim que tem muita comercialização de pinhão. Então, por isso que foi pensada na realização dessa festa, né? E assim, a festa vai ser em junho. Já não tem mais ingresso. Já não tem mais ingresso? Eu já ia querer garantir o meu. A gente, assim, eles têm algumas reservas técnicas, eles sempre deixam, porque as pessoas reservam o ingresso de um ano para o outro. Nossa, é um sucesso. É um sucesso. A gente faz o recheio do porco, com paçoca de pinhão. Nossa. A gente faz o entreveiro, a gente faz a paçoca, a farofa, a gente faz torta, docinho, chico balanceado.
Então, um pouco de tudo. Pinhão fica bom com qualquer coisa, exatamente. Né? As pessoas, a gente deveria aproveitar mais isso, né? Que é uma fruta de época, assim, até pela questão nutricional do pinhão mesmo, né? Sim. E porque é uma coisa da nossa cultura. É interessante porque nós somos muito ligados à tradição. A tradição do pinhão na chapa, a tradição do pinhão cozido, e às vezes a gente fica só nisso e não tenta buscar novas opções para a gente poder aproveitar mais essa semente tão importante. E falando ainda, agora, para encerrar, acho que o nosso tempo já está acabando, quais são as expectativas para a colheita do pinhão neste ano no estado de Santa Catarina? Então, devido às questões climáticas, né, desses últimos anos, que nós sofremos muitos períodos assim de estiagem ou muita chuva, né? Mas principalmente pela estiagem, infelizmente, esse ano Santa Catarina vai ter uma colheita 50% menor da do ano passado. Menor do ano passado. Menor do ano passado. Na safra passada, a gente chegou a questão de 8 toneladas, né? 8. Esse ano não... Vai ser 50% a menos que isso. 50% menor do que isso. Por isso que o pinhão está tão caro. Aumento, elevação nos Elevou custos. O preço por conta da baixa produção, né? Faz sentido. Então, é importante as pessoas terem esse entendimento do quanto é importante respeitar essa questão dos ciclos climáticos, né? Porque eles interferem diretamente na produção de tudo, em né? Tudo, né? Em tudo. Tanto na produção quanto no preço final. Exatamente, né? Então, essa questão climática interferiu na produção do pinhão, que automaticamente as pessoas vão pagar um valor maior, porque a produção foi 50% menor que do ano passado. Vamos esperar que este ano o tempo colabore para no ano que vem a gente poder dobrar o valor o valor não digo financeiro, mas os números de colheita, né? Exatamente. Deste fruto tão importante e tradicional para a gente. Neiva, muito obrigada por aceitar conversar conosco, bater esse papo sobre esse alimento tão importante para a gente, que é o pinhão, e trazer algumas curiosidades, querendo ou não, que nem sempre a gente conhece o nosso próprio fruto aqui tradicional da região sul. Obrigada por conversar com a gente. Eu quem agradeço pelo convite em nome da IPAGRE. Muito obrigada. E nós voltamos ao estúdio agora, Jéssica Edel, para a Rede Princesa.